Amém, irmãs? Jesus é o Senhor. Nós estamos refalando, né, sobre o livro Mulheres da Bíblia, suas histórias e seu legado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre 4 personagens. A primeira delas que eu queria falar um pouco é sobre Joquebede. Joquebede, o nome significa o Senhor é a glória. Joquebede viveu em meio a um decreto do novo faraó do Egito, que não conhecera José, nem os feitos que José tinha feito naquela época. E Joquebede, ali diante desse decreto do novo faraó, que era eliminar, né, diminuir a nação, os hebreus, ele decretou que todo menino que nascesse seria morto. Ali ele teve uma conversa com as parteiras, que falou com elas que todo menino que nascesse teria que ser sacrificado. E Joquebede engravidou em meio a esse decreto. E nós sabemos que ali as parteiras não cumpriram o decreto do novo faraó. E Faraó chamou elas e conversou com as parteiras, e as parteiras apenas disseram que quando chegava para fazer o parto, as hebreias já tinham, né, dado à luz, e por isso não cumpriram, né, a ordem do faraó. Então o faraó decretou outro decreto, que falou para os egípcios, todo menino hebreu que nascesse seria julgado no rio. E as meninas deixassem viver. E Joquebede, nesse pano de fundo, né, ela se achou grávida, né? Ali depois do casamento, ela se achou grávida. Imagina, irmãs, uma mãe, descobrindo que estava grávida em meio a um decreto desse, sabendo que se fosse menino, seria lançado, né, no rio pelos egípcios. Então Joquebede, né, ali quando Moisés nasceu, Joquebede viveu dias de angústia, né, dias de medo, dias de dificuldade, né. Então Joquebede decidiu, né, em ocultar essa criança. Ela e seu marido decidiu ocultar essa criança por ver que essa criança era tão linda, né? E também olhar para essa criança com os olhos da fé. E nós podemos tirar a lição dessa personagem, Joquebede, que ela conhecia as promessas de Deus. Ela sabia que Deus tinha um plano para aquela criança. Então, ali em Atos 7, fala que Joquebede viu Moisés com os olhos de Deus. E também nós vemos que o coração de Joquebede era que vibrou, né? Bateu de acordo com o coração de Deus. Então, ela creu nas promessas de Deus. Porque Deus tinha prometido que a 4ª geração viria um libertador. Então, Joquebede, ela conhecia as promessas de Deus e ela creu nas promessas de Deus. Isso, irmãs, para vocês que são irmãs, é de um significado muito profundo. Nós temos que conhecer as promessas de Deus, mas também crer nas promessas de Deus. Então, ela vendo aquela criança, né, com os olhos de Deus, e o coração dela batendo com o coração de Deus, ela teve um plano, que era salvar aquela criança. Ali junto com o seu marido, ela ocultou essa criança por 3 meses. Mas viu que estava colocando a sua família em risco. Aqui nós vemos outra preocupação importante, que todas as irmãs precisam ter. Cuidar da nossa família. Cuidar da segurança da nossa família. Então ela teve um plano, né? Por conhecer a cultura daquela época, ela pensou em fazer pensou não, ela fez um cesto de junco e calafeteou ele com betume. Então ela era a técnica que era usada naquela época, ela conhecia essa técnica, que ela mesmo preparou o cesto, ela mesmo calafeteou para que não entrasse água e pegou aquela criança, crendo que Deus iria prover livramento para ela, ela creu. Irmãs, uma lição para vocês. Quando vier as situações, quando vier dor, vier angústia,
Não se preocupe, creia somente. Olhe firmemente para o nosso autor e consumador da fé, que é Jesus. Ele que vai estar te salvando, te livrando. Então aqui, ao fazer aquele cesto de junco, né, colocar aquela criança, ela creu nas promessas de Deus. E outro item interessante que Joquebede, ela conhecia, né, ela conhecia o que acontecia naquela época, porque ela sabia que a filha de Faraó iria ao rio, né, periodicamente banhar. Então ela estava bem informada, ela tinha boa informação. Isso é de suma importância para nós, para vocês, irmãs. Vocês também têm que estar bem informados. Não é saber do dia a dia das pessoas, mas é estar bem informado. Então ali Joquebede, ela pôde, né, saber a hora que a filha do faraó iria ao rio e ela soltou, né, aquele cesto com seu filho, né? Imagina que situação, uma mãe, né? Mas é pela fé, né? Tem situações que acontecem nas nossas vidas que somente pela fé que nós vamos vencer. Então, com dor no coração, mas crendo que Deus ia salvar, que Deus ia prover livramento. Então ela soltou aquela criança, né? Ali nós sabemos da história que a filha de Faraó, ela pegou essa criança, né? E, e outra interessante característica de Joquebede é que ela acompanhou o desfecho, né? Ela ali, aí entra outra pessoa que é a Miriam, que nós vamos falar dela também, né? Ela pediu Miriam, sua filha mais velha, que acompanhasse o desfecho. E Miriam, olhando, né, aonde iria dar naquele cesto de junco, e ela viu que a filha de Faraó pegou aquele cesto de junco. Miriam também, né, instruída pela sua mãe, creio eu, que assim que a filha de Faraó pegou aquele cesto com a criança, Miriam entra em cena. Miriam chegou e já ofereceu, perguntou a filha do Faraó se queria que buscasse alguém para cuidar dele para ela. E prontamente a filha de Faraó, vai então e busque, né? Se a gente lê ali em Êxodo, no capítulo 2, vai falar sobre isso. Então Miriam, correndo, chamou a sua própria mãe, né? E aí nós vemos a misericórdia, o amor de Deus, o cuidado de Deus para aquelas irmãs que creem nas suas promessas. E ali sua mãe, então, pôde tomar aquela criança e criar aquela criança. Então aí é Deus já, né, com seu arranjo soberano, com seu arranjo divino, e também pelas características de Joquebede, né? Ali ela era alguém que conhecia a cultura da época, conhecia, né, a rotina, né, da filha de Faraó, tudo influenciou para Deus usar ela. Então Deus pôde ali, né, cumprir a sua promessa, cumprir a sua palavra por meio de Joquebede. Então, irmãs, fica aí, né, a lição de Joquebede para vocês, né? Ela era alguém que tinha habilidade, era alguém proativa, né, que diante da situação ela não se desanimou e nem desistiu, né? Nem intimidou com o decreto do rei, depois que se achou grávida. E também, nesse período que ela pegou essa criança, ela teve um período de aproximadamente até 12 anos, né, para educar, amamentar e cuidar de Moisés. E nós sabemos, né, pela história, pela Bíblia, que Joquebede fez um trabalho perfeito. Ela aproveitou esses 12 anos. Ela inculcou a palavra, né, para Moisés, a tal ponto que formou seu caráter, que formou ele de uma maneira com as promessas de Deus, com a palavra de Deus. Ela aproveitou cada momento, creio eu, que ela não retrocedeu, não desanimou, mas sempre falou do Senhor, falou dos feitos do Deus de Abraão, né? Do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, né? E os deuses de seus pais, né? Contou as histórias para Moisés, a ponto, se nós lermos ali em Hebreus, no capítulo 11, ali fala que Moisés, ele viveu depois, mas
28 anos, né, aproximadamente no palácio, sendo formado com a cultura egípcia, mas ele não esqueceu aquilo que a mãe dele falou para ele. Porque Joquebede fez um trabalho maravilhoso, irmãos. Irmãos, serve de lição para nós. Nós temos que aproveitar, né, cada momento. As mães têm que aproveitar cada momento para inculcar a palavra nos seus filhos. Então, Joquebede foi um exemplo para as mães. Ela inculcou, né? E isso ficou gravado na mente de Moisés. Que mesmo depois, aos 40 anos, quando ele completou 40 anos, ele não quis ser chamado de egípcio. Ele preferiu ser maltratado, né? Ali fala em Hebreus 11 que ele preferiu ser maltratado com seus irmãos a usufruir prazeres transitórios, né, do Egito. Então fica essa lição para nós, né? Joquebede foi alguém que fez um trabalho maravilhoso, né, inculcando a palavra, né, nos seus filhos, né, que sirva de lição para nós. E dando sequência, né, nós vamos ver também um pouquinho sobre Miriam, que era filha de Joquebede, né? Foi alguém que Joquebede trabalhou, né? Inculcou também a palavra. Ela cooperou, né, nessa proeza que Joquebede fez, né, que é salvar o seu irmão Moisés, né? Ela cooperou. E agora Miriam, né, está registrado no capítulo 15 de Êxodo. Ela foi muito orientada por sua mãe ali quando ela acompanhou o cesto de junco. Então ela foi, por ser tão jovem, né? Mas ela foi muito sábia ao oferecer a filha de Faraó, se queria que chamasse uma ama, né, para criar Moisés, e ela correu lá e chamou sua própria mãe. Então, para ser uma jovem, né, ela foi muito sábia, muito ousada, né? E vimos que ela também temia Deus, porque ela foi alguém, né, educada com a palavra de Deus, né? Porque sua mãe era Joquebede. E ela também era um exemplo, né? Se nós lermos em em Êxodo 15, depois da travessia do Mar Vermelho, depois que Moisés fez o cântico, ela também comandou, né? Ela liderou um grupo de mulheres e primeiramente, ela era profetisa, alguém que profetizava por Deus. Então, ela era alguém que conhecia profundamente a palavra de Deus. E também ela era uma líder, porque ela liderou as mulheres, todas as mulheres ali do arraial de Israel, ela liderou para fazer um cântico. Ali elas louvavam a Deus, cantavam a Deus, então ela tinha, né, exercitava o seu dom. Irmãs, é um modelo para vocês, né? Miriam era alguém que foi instruída na palavra de Deus, mas era alguém também que liderava. E hoje, né, no serviço, né, no cuidado das irmãs, precisa de irmãs que lideram. Então vocês, irmãs, precisam se destacar como Miriam. Era alguém que chamou para si a responsabilidade, né? Ali fala que ela pegou o tamborim e saiu louvando, dançando e glorificando a Deus. Então, irmãs, Miriam foi um exemplo para nós. Só que quando se fala em liderança, né, aí surge um aspecto perigoso também. Então, irmãs, vocês têm que ter muito cuidado. Porque ali em Números 12, nós vemos que Miriam teve um aspecto negativo que serve de advertência para vocês. Ela também estava numa rebelião. Então, quando vem a questão da liderança, questão para servir o Senhor, para cuidar dos irmãos, então tem um lado perigoso, que é a questão da rebelião. Ali em Números 12, né, se a gente observarmos ali, nós vemos que Miriam, ela junto com o seu irmão Arão, ela teve, né, ela levantou uma rebelião contra Moisés. Ela ficou enciumada, né? Ela e Arão ficaram enciumadas, porque Deus estava usando Moisés de uma maneira, né, muito grande para libertar o povo do Egito. Deus usou Moisés, que era alguém que foi, né, escolhido por Deus. Mas Miriam, ali ela levantou uma rebelião. E se nós lermos número, né, ela ficou enciumada
e falou mal contra a autoridade. Então, por o lado negativo, a Bíblia registra que serve de advertência para nós. Nós não podemos, né, nos rebelar contra alguém que Deus escolhe. Então, irmãos, cuidado, né, ao falar, né, abrir a nossa boca, ao falar das autoridades, os irmãos que o Senhor colocou à nossa frente, as autoridades também, né, no mundo secular, nós temos que tomar muito cuidado. Então Miriam, ela falou mal contra Moisés. Por estar enciumada, por Deus estar usando Moisés, Miriam, ela falou mal e Deus, né, de maneira severa, a puniu. Nós sabemos que ali, né, ela se achou leprosa, ela ficou leprosa. Então, na época, era uma coisa terrível, né? Pessoa leprosa, e ali ela teve que ficar 7 dias fora do acampamento. Imagina, irmãs, uma mulher, né, ficar fora do acampamento durante 7 dias, leprosa. Era uma situação, né, era um julgamento terrível. Mas Deus teve que tratar com ela por causa, né, do coração. Então, irmãs, que sirva de exemplo para nós. E o nosso coração tem que ser puro para servir, para liderar, para cuidar das irmãs, para cuidar do serviço, para coordenar o serviço. Cuidado com o coração, né? Nós temos aqui um exemplo de Miriam que fala muito profundo para nós. Então ela se rebelou e Deus teve que tratar com ela, né? Então que o Senhor possa, né, nos dar um coração puro. Em Jeremias 17:9 fala que enganoso e desesperadamente corrupto é o nosso coração. Então, irmãs, trate com seu coração. Cuide do seu coração. Você vai proteger a sua casa, você vai proteger a sua família, se você cuidar do seu coração. Então, no serviço, onde você estiver, cuide de seu coração. Continuando as personagens de mulheres da Bíblia, nós vamos falar sobre Raabe. Raabe, sua condição era uma condição, né, totalmente lamentável. Ela estava condenada, porque Deus tinha condenado todas as nações além do Jordão. E também era uma pessoa pobre, além de estar condenada, ela era pobre. E também Raabe, ela era uma prostituta. Então Raabe, né, era uma pessoa totalmente condenada, sem esperança. Mas ela creu. Só de ouvir falar no Deus de Israel, só de ouvir falar nos feitos do Deus de Israel, ela creu nesse Deus. E ao ela crer no Deus de Israel, né, houve uma esperança para ela. Então ela viveu, né, ouviu falar e creu nas palavras, né, que ela tinha ouvido falar. E por ela crer, né, nos feitos do Deus de Israel, ela arriscou a sua vida por isso. Nós sabemos ali a história quando Josué enviou os 2 espias, né, para ir espiar Jericó. E os espias foram descobertos, né? O rei de Jericó mandou prender os espias e ficaram sabendo que eles tinham ido na casa de Raabe. E Raabe ali, né, ocultou os espias, escondendo eles, né, no terraço e arriscando a sua própria vida, arriscando a vida de sua família, né, simplesmente porque ela cria naquilo que ela tinha ouvido falar do Deus de Israel. Trazendo isso, né, e nós, irmãs, que temos vivido a palavra profética, temos visto os milagres acontecendo e temos experimentado esse viver, né, essa palavra. E nós, será que nós cremos? Raabe foi um modelo, né, de crer, de fé, porque ela era uma pessoa de outra nação, né, e mesmo assim ela ouviu falar de Deus, nos feitos de Deus e creu nas palavras de Deus. E nós que temos vivido, né, experienciado, será que nós cremos naquilo que o Senhor tem falado para nós?
irmãs, Raabe serve, né, de modelo a questão da fé, porque ela creu, só de ouvir falar. E nós, que estamos vivendo, né? Será que nós cremos nas palavras de Deus? E temos vivido milagres, né? Experienciado milagres nesses últimos dias. O Senhor tem feito milagres em nossas vidas. E não só isso, irmãs. Raabe também, ela preocupou com a sua família. Ela rogou, né, ali os espias. Ela fez um pacto com os espias ali, né? Falou para eles, quando fosse destruir Jericó, que lembrasse dela e da sua casa. Dela e de sua família. Então, elas, né, vivia ali em meio aos deuses pagãos, mas ela creu, né? E Deus não teve que mudar, né, o seu decreto, porque Deus já tinha decretado que todos ali, se a gente lermos em Deuteronômio, ali fala que todos os povos, contudo, seria destruído, seria morto. Então Deus teve que voltar atrás por causa de quê? Por causa da fé de Raabe. E se nós lermos, né, a genealogia de Jesus, ali nós vemos o nome, né, de uma cananeia que é Raabe. Então ela era de outra nação, mas Deus, né, usou essa pessoa para fazer parte, né, da genealogia do Senhor Jesus. Nós lemos em Mateus 1, né, o nome Raabe vai estar ali. Então nós temos muito que aprender, né, com Raabe. Por ela ter crido, ela salvou a si mesma e também salvou a sua família. Né? É um modelo para nós, é encorajador para nós. Né? Hoje nós temos vivido a palavra do Senhor, então nós podemos ser salvos. Nós, não só nós, mas também a nossa casa, a nossa família. E a outra personagem que eu queria falar um pouco também é Axa, cujo nome significa adornada ou rompendo o véu. Axa era uma jovem que fez parte, né, de toda a história ali de Josué. Ela era filha de Caleb. Caleb e Josué conquistaram as terras, né, guerrearam. Então Axa viveu em meio a um período de guerra. Ela fez parte dessas guerras, né, porque ela vivia com o povo de Israel, né? E Axa, ela ali quando Josué distribuiu as terras, ela recebeu uma herança do seu pai Caleb e ela recebeu um deserto, uma terra seca. Então, irmãs, se nós formos olhar o exemplo de Axa, ela era uma jovem e ela recebeu um deserto. Um deserto, nós sabemos que na Bíblia tipifica sofrimento, tipifica algo até negativo. Mas ela recebeu esse deserto como herança. E muitas vezes, irmãs, a nossa vida tem muitos desertos, não é mesmo? Quantas situações, quantas lutas, período de terra seca, né? Muitas vezes parece que não tem saída, né? E aí, o que fazer? Aí que entra esse nome, né? Axa. Ela tinha o poder, né? O nome dela significava adornada. Então ela não desistiu. Por receber uma situação, digamos assim, negativa, né? Que seria as terras secas, ela proveu uma saída. Ela não murmurou, ela não reclamou, mas ela procurou uma saída. Ela procurou, fez um pedido ao seu pai, né, que desse a ela águas. Ela foi até alguém que poderia ajudar ela. Irmãs, muitas vezes nós temos problema. Ao invés de procurar uma solução, o que nós fazemos? Nós murmuramos. Mas Axa, ela não murmurou. Ela foi quem poderia ajudar. Muitas vezes nós temos que buscar, né, ajuda. Se temos um deserto em nossa vida, se temos uma terra seca, o que fazer? Procure ajuda, irmão. Tem irmãs que podem te ajudar. Tem saída. Então Deus deixou, né, os irmãos, as irmãs para nos ajudar. Então, irmãs, procurem ajuda. Então, a Axa foi sábia, né? Ela foi até seu pai e procure ajuda com quem pode te ajudar, né? Muitas vezes procuramos ajuda com pessoas que não conseguem nos ajudar. Até isso nós temos que ser sábios. Ela foi sábia, ela buscou ajuda com seu pai.
Então, olhando o seu exemplo aqui, né, ela pediu água. Se nós lermos João 7:37, lá o Senhor levantou no último dia da festa, ele levantou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Então Jesus está disponível para nós hoje. Para vocês, irmãos, Jesus está disponível. Se você tem sede, é só ir até ele. Então Axa, ela foi, né, até seu pai e pediu que ele desse fontes de água. Não seria mais fácil ela murmurar e pedir outra terra já com água, irmãos? Mas ela não. Ela não desistiu do seu deserto. Ela pediu água e o pai dela atendeu o seu pedido, né? E ela pôde irrigar aquele deserto e produzir, né, muito naquele deserto. Então, diante da terra seca, essa terra seca pode ser adornada, ela pode ser trabalhada e Deus vai dar um resultado maravilhoso. Irmãs, diante das situações, né, procure o Senhor, vai até as fontes. Se você tem sede, né, vai até o Senhor e beba. E ele vai te dar, né, ali em João 7 fala que do seu interior vão fluir rios de água viva. Então as situações nos vêm à nossa vida, irmãs, é para que nós possamos ir até o Senhor, para que possamos ir buscar água. E ele vai nos encher, ele vai nos transbordar, vai nos encher de água viva. Irmãs, vai até o Senhor, procure o Senhor e ele vai te suprir. Ele vai te, né, suprir a sua necessidade. Então, não rejeite, né, o seu deserto. Então, Axa ali, ela podia rejeitar aquela terra seca, mas ela não rejeitou. Então, as situações muitas vezes, né, nós pedimos ao Senhor que tire a situação, mas muitas vezes o Senhor não quer tirar. É lógico que tem vezes ele vai até tirar. Se você insistir muito, ele vai tirar a situação. Mas o alvo dele é que você adorne essa situação de maneira que você vai ter um resultado muito melhor do que se você ganhasse outro deserto, outra herança, né? Outra porção. Mas aquela porção, aquela terra seca, né, sendo adornada, sendo irrigada com rios de água viva, vai trazer um resultado maravilhoso. Irmãos, atente para essa questão, né? E escolha, né, esse modelo que foi Axa e adorne. Adorne o seu deserto. Adorne a sua terra seca. E o outro significado do nome dela é rompe o véu. Rompe a dificuldade e vença. Porque do outro lado, né, nós sabemos que tem o Senhor como um rio de água viva fluindo para nós. Fluindo para vocês, irmãs. Que o Senhor possa abençoar cada irmã, né, e possa ir até o Senhor, que é a fonte de águas viva. Amém. Jesus é o Senhor.